começa a liberar esse comando. E a primeira coisa que ele diz é: haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente, quando ele continua a falar, dia após dia, ele vai declarando a palavra, e essa palavra que sai da boca do Pai é o próprio Jesus, é o Evangelho entrando em ação, sendo liberado, o comando sendo liberado, para que o Espírito começasse a formar, a criar, trazer à existência aquilo que não existe, queridos. Esse poderoso, magnífico Evangelho, essa palavra soberana, maravilhosa, que desde o princípio já começou a ser enviada, liberada pelo Pai, e começou a manifestar a sua glória, o seu poder, o seu senhorio, a sua autoridade, a sua beleza, a sua grandeza. Ela começou a ser manifesta ali, quando o Pai liberava aquela palavra e o Espírito agia, e coisas iam sendo reveladas, construídas, transformadas, mudadas, ajustadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse poder transformador, não um poder, queridos, para destruir, para arrasar, para aniquilar, mas um poder para restaurar, para ajustar, para colocar as coisas em seu devido lugar. E essa palavra começou a ser liberada, esse evangelho começou a ser proferido pelo próprio Deus, e as coisas começaram a ser criadas e formadas. Da mesma forma foi na vida do apóstolo Paulo, por isso que ele fala que esse evangelho é poder. Outro ponto importante, ele não fala isso só por falar, ele fala isso com propriedade. Ele sabe o que está dizendo, ele abre a sua boca para dizer que esse evangelho é poderoso, porque ele viu o poder desse evangelho acontecendo ao longo da história, ao longo dos anos, porque ele conhecia a história, ele conhecia as escrituras sagradas, desde o seu princípio. Ele era muito habilidoso no conhecimento das escrituras, então ele sabia de tudo aquilo que tinha sido formado, criado, tudo aquilo que veio à existência pelo poder dessa palavra. Mas ele também falava por uma outra propriedade, muito mais pessoal, muito mais próxima dele. E qual é essa propriedade? É a propriedade da transformação e da mudança da sua própria vida, queridos. Aquilo que esse evangelho mudou e transformou na vida dele. Porque ele poderia dizer da mesma forma: eu estava sem forma e vazio, mas esse evangelho me alcançou, esse evangelho se revelou a mim, ele veio ao meu encontro, naquele caminho de Damasco, quando eu estava ali, com o coração cheio de ódio, de revolta, indignado, sem nada realmente que de mim procedesse de bem, de bom, de algo agradável aos olhos dos homens, ou de qualquer pessoa. Era assim a condição que ele se encontrava. Ele não tinha forma e estava vazio, mas aquele evangelho o alcançou, o tocou, o derribou daquele cavalo, daquela posição que ele se encontrava, de autossuficiente, achando que era o tal, mas não era coisa alguma, não sabia de coisa alguma, tanto que ele diz que tudo aquilo que ele sabia, o conhecimento dele, as coisas que ele um dia aprendeu, ele tinha tudo isso como esterco, comparado ao evangelho não valeria de nada, comparado ao evangelho, comparado à revelação que chegou até o coração dele. Então ele falava isso com propriedade, ele sabia o poder que o evangelho tinha produzido na vida dele, tinha gerado na vida dele, um poder de transformação. Então aquela palavra, aquela revelação veio e transformou a vida daquele homem por completo, veio e colocou aquele homem em uma outra condição totalmente diferente do que ele se encontrava, veio e tirou as vendas dos seus olhos, veio e o libertou e o transformou, e agora ele abria a sua boca e dizia com propriedade, sem medo e sem vergonha e sem receio: esse evangelho é o poder de Deus. Essa palavra é poderosa, essa palavra ela é transformadora,
Essa palavra muda aquilo que o homem não pode mudar, aquilo que ninguém pode mudar, aquilo, amados, que homem nenhum, conhecimento humano nenhum pode fazer, essa palavra pode fazer por nós.